amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar, turminha, matemática. Isso, vamos continuar trabalhando multiplicação nas páginas 93 até a página 96. Vamos ver um pouquinho, turma, da tabuada do 2. Vamos lá, galerinha? Vamos lá, meus queridos, continuar os nossos estudos sobre multiplicação, ou seja, as continhas de vezes. E hoje nós vamos trabalhar e conhecer um pouquinho da tabuada do 2. Vamos na página 93 de matemática, ok? Então vamos lá. Número 1. Veja como foram indicadas as operações e continue fazendo. Então vamos lá, letrinha A. Nós temos um grupinho de 3 ameixas aqui e outro grupinho de 3 ameixas aqui. Ou seja, 3 mais 3, quanto dá, turma? Conta tudo junto, coloca o resultado aqui. Ou 2 vezes 3, tá vendo? Eu vou somar o 3 duas vezes. Lembra, ó, quando o número que está aqui indica quantas vezes eu vou somar o segundo, tá? Então, eu vou somar o segundo quantas vezes? 2. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Coloque o número 6 aqui. E aqui embaixo, novamente, repito o número 6, vai ficar 6 ameixas. Vou fazer esse aqui e os próximos vocês fazem. Combinado? Vamos lá. Olha como fica então, turma. 3 mais 3, 6. Ou 2 vezes 3 é 6. Então, temos 6 ameixas. Agora, vamos observar aqui essas maçãs verdes. Eu tenho 2 grupinhos, tá vendo? Em cada grupinho, eu tenho 4 maçãs. Como que eu vou fazer essa operação? 4 mais 4, quanto que é? Contem aqui, vê quanto que dá os 2 grupos juntos e coloquem. 2 vezes 4 é o mesmo resultado que deu aqui, ó. 2 vezes 4, 2 vezes esses 2 grupinhos, quanto que dá esses 2 juntos? E aqui coloca novamente o total, que é o total de maçãs verdes, tá bom? Agora, olha só esse aqui, vocês têm que fazer as continhas como estão feitas aqui no exemplo. Letra C, olha só, aqui a gente tem morangos, correto? Vamos ver quantos morangos tem em cada grupo? 1, 2, 3, 4, 5 morangos. Vamos ver o outro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou montar a conta aqui para vocês e vocês respondam, tá bom? Vamos montar. Como que vai ficar, então, para começar? Vamos primeiro fazer uma adição. Vai ficar 5 mais 5. Vamos lá. 5 mais 5. Então, essa é a adição que eu faço aqui. É igual a, faço uma continha para ver o resultado. Ou ainda, eu posso fazer essa mesma operação usando a multiplicação. 2 vezes o 5. O que é 2 vezes o 5? Significa que eu vou somar o 5 2 vezes. 5 mais 5, que dá o total de... Escrevam o total aqui. E aqui coloquem novamente o total. Tantos morangos. Tá bom, turma? Tranquilinho, né? Se tiver dúvida, só perguntar lá no grupo. Número 2. Agora, desenhe e complete para 2 vezes 6. Turma, se é 2 vezes o 6, quer dizer que o 6 vai aparecer 2 vezes. Então, vocês vão pensar em um desenho que vocês queiram fazer. Vai desenhar aqui um grupinho de 6 e aqui outro grupinho de 6, ok? Então, façam, por exemplo, 6 coraçõezinhos e 6 coraçõezinhos. Aí, vamos fazer as operações aqui. Como que vai ficar essa operação de mais? 6 mais 6. Conta tudo junto e coloca o total. E como seria de vezes? Quantos grupos eu tenho? Tenho 2 grupos de 6. Então, 2 vezes 6. Conta tudo e coloca o total, tá bom? Dessa forma, turma, ó. Tá bom? Agora, vocês só têm que fazer a soma, colocar o resultado. E aqui, 2 vezes 6, que é também somar 6 mais 6 e colocar o resultado, tá? Observem que tudo a gente está multiplicando por
2, tá vendo? Porque estamos trabalhando a tabuada do 2. Agora, por fim, vamos na tabuada, né? Você e um colega vão construir a tabuada do 2. Em uma folha à parte, faça desenhos para descobrir os resultados. Depois registrem aqui. Então, se vocês tiverem dificuldade para contar nos dedinhos, ou pode colocar lápis de cor de 2 em 2 aí na mesa, ou pode fazer o desenho em uma folha como está sugerindo aí. Mas é tranquilo, turma. A tabuada do 2 é bem facinho. A gente já tem os exemplos aqui, ó. 2 vezes 0. Se é 2 vezes, então o 0 vai ter que aparecer 2 vezes. Mas o 0 pode aparecer 300 vezes, que sempre vai dar 0, né, turma? Agora, 2 vezes 1 quer dizer que o 1 vai aparecer 2 vezes. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Agora, 2 vezes 2 quer dizer que o 2 vai aparecer 2 vezes. Olha aqui, ó. 1, 2. Tá vendo? Então, 2 mais 2 é igual a 4. Agora, 2 vezes 3 quer dizer que o 3 vai aparecer 2 vezes. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Colocar o 3 2 vezes. 3 mais 3 e colocar o total. Olha só, 3 mais 3 é igual a, conta aí nos dedinhos, 3 mais 3 e coloca o total, que vocês vão ter o resultado da tabuada 2 vezes 3. Agora, 2 vezes 4, o 4 é que vai aparecer 2 vezes. Então, 4 mais 4 é igual a, façam a soma de 4 mais 4. Depois, 2 vezes 5. O 5 vai aparecer 2 vezes, ou seja, 5 mais 5. 5 mais 5 é igual a, contem aí nos dedinhos, né? 5 mais 5, 10. Aí eu tenho o resultado da tabuada 2 vezes 5. O 5 apareceu 2 vezes. Se aqui fosse 3 vezes 5, eu ia ter que colocar o 5 aqui 3 vezes, tá, turma? Vamos aqui para esse lado. 2 vezes 6. O 6 vai aparecer 2 vezes. 6 mais 6. 2 vezes 7. O 7 vai aparecer 2 vezes. 7 mais 7. 2 vezes 8. O 8 aparece 2 vezes. 8 mais 8. 2 vezes 9. O 9 aparece 2 vezes. 9 mais 9. E 2 vezes 10. O 10 aparece 2 vezes. 10 mais 10. Não pode esquecer de colocar o resultado, como está aqui no exemplo. Eu estou apenas colocando a adição que vocês têm que fazer, mas vocês têm que colocar o resultado aqui na frente. Vou colocar aqui desse lado também a adição e vocês façam a soma aí para colocar o resultado, tá bem? Olha só, galerinha, dessa forma aqui, ó. Então, ó, tá facinho aqui. A professora já colocou a soma e vocês vão ter que, então, juntar e colocar o resultado. Depois que colocou o resultado, façam a leitura várias vezes sem falar os números da soma. Façam só dessa forma, assim, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6, que é o resultado que vai estar aqui. 2 vezes 4, 8. Então, treinem várias vezes, falando a multiplicação e o resultado, tá bom? Treina bastante para ficar craque na tabuada do 2. Vamos continuar aqui no número 4. Pense, complete e confira com os colegas. 2 vezes o 20, quer dizer que vamos ter que somar o 20 2 vezes. Vamos montar esta continha aqui, tá? Ou ainda vocês podem multiplicar 2 vezes 2 e depois colocar um 0. Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Agora vamos montar a continha de cada um, que vai ficar mais fácil para vocês. 2 vezes 3 quer dizer que eu vou somar o 33 2 vezes. 2 vezes 50, quer dizer que eu vou somar os 50 2 vezes. Vamos organizar essas continhas aqui embaixo? Olha só, meus queridos, as continhas montadinhas aqui, ó. Só vocês montarem e somarem aí, unidade com unidade, dezena com dezena. Tá vendo?
O resultado vocês vão colocar aqui. Porque se é 2 vezes o 20, quer dizer que eu vou juntar o 20 duas vezes. 2 vezes o 33, vou somar o 33 duas vezes. 2 vezes o 50, vou somar o 50 duas vezes, tá bom? Façam a continha aí que tá bem fácil e complete os resultados aqui nos espaços, tá? Vamos para a próxima página. 5. Complete a tabela da tabuada do 2. Então, turma, é assim que vocês vão fazer, ó. 2 vezes 0 igual a 0. 2 vezes 1, tá? Então, vocês vão pegar daqui e multiplicar esta linha aqui, tá? Dessa forma, tá vendo? O 2 multiplica essa linha aqui em cima, tá? Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3 é o 3 mais 3. Quanto que dá? 6. Vai colocar o número 6 aqui embaixo, tá? 2 vezes 4. Vou somar 4 mais 4. É 2 vezes, tá? Então, eu junto 2 grupinhos de 4. 2 vezes 4, 8. Coloco o número 8 aqui embaixo. 2 vezes o 5. Eu junto 2 grupinhos de 5. 5 mais 5, 10. Coloco o número 10 aqui embaixo. 2 vezes 6. Vou somar 6 mais 6. 6 mais 6, 12. Coloco o número 12 aqui embaixo. 2 vezes 7. Vou somar o 7 duas vezes. 7 mais 7. Quanto que dá 7 mais 7? 14. Vai colocar o 14 aqui embaixo. Este restante vocês vão fazer sozinhos. 2 vezes 8. Não consegue de cabeça? Faz 8 risquinho, mais 8 risquinho, soma tudo junto, coloca o resultado aqui. 2 vezes o 9, a mesma coisa. Soma 9 mais 9, coloca o resultado. 2 vezes o 10, 10 mais 10, coloca o resultado, tá bom? Número 6. Pedro e Luiz estão agrupando e contando conchinhas de 2 em 2. Olha só o Pedro. 2, 4, 6 conchinhas. Tá vendo? Ele agrupou de 2 em 2. Então, ele tem aqui, ó, 3 grupinhos de 2, tá? Agora, olha só, Luiz. Veja como o Pedro fez. Ajude o Luiz a fazer o mesmo com as suas conchinhas. Então, vamos agrupar as conchinhas do Luiz de 2 em 2? Vamos fazendo aí, turminha, de 2 em 2, agrupando as conchinhas do Luiz. Então, vamos lá. Vai ficar, ó, 2, aqui mais outro grupinho de 2, são 4. Mais outro grupinho de 2, são 6. Mais outro grupinho de 2, são 8. Mais outro grupinho de 2, são 10. Então, como que a gente vai fazer? Da mesma forma que o Pedro foi de 2 em 2, ó, 2, 4, 6, nós vamos aqui de 2 em 2 até chegar às 10 conchinhas do Luiz. Então, vamos colocar 2, 4, 6, 8, 10. Vamos colocar? Vai ficar dessa forma, turma. Dê um pause e façam com calma. Entenderam o que a gente fez aqui, ó? Foi de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Somos somando de 2 em 2. Então, a gente conta dessa forma, tá? Número 7. Indique o número de aves em cada quadro. Depois, complete as multiplicações com os 4 números que você escreveu. Então, aqui a gente vai ter que fazer essas multiplicações de forma que a gente use os 4 resultados que estão aqui, tá bom? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas aves tem aqui? 6. Vamos colocar o número 6 aqui, tá bom? Agora aqui, 1, 2, 3, 4 aves. Vamos colocar o número 4 aqui embaixo. Agora aqui nós temos 1, 2, 3 aves. Vamos colocar o número 3 aqui.
E neste último grupo temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aves. Vamos colocar o número 8 aqui embaixo. Muito bem, turma. Agora que nós já temos esses 4 números, quais multiplicações eu posso usar aqui para usar esses 4 números? Vamos lá. Então, vamos começar com essa daqui. Se eu fizer 2 vezes o 3, 3 mais 3, 6. Então, se eu colocar o 3 aqui, 2 vezes o 3, é igual a 6. Já vou usar esses 2 números. Vamos colocar? Olha só, turma, fica assim, ó, 2 vezes 3 é igual a 6. Já usei esses 2 números. Agora eu tenho que usar esses 2. 2 vezes o quê? Como que eu posso colocar esses números? Se eu colocar 2 vezes 8, será que vai dar 4? Não, então primeiro eu vou ter que colocar o 4. 2 vezes 4 é exatamente 8. E assim eu uso os 4 números. Ok, turminha? Então fica assim, ó, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6. Usei os 4 números que estavam aqui, tá bom? Vamos lá para a próxima página agora que a gente vai ver um pouquinho sobre dobro. O dobro, meus queridos, nada mais é do que a tabuada do 2. Porque o dobro significa 2 vezes. Todas as vezes que a gente fala que tem o dobro de alguma coisa, quer dizer que a gente tem 2 vezes mais, tá bom? Olha, a página do meu álbum. A minha página tem o dobro de figurinhas coladas. Então, olha aqui, ó, ele tá mostrando, a dele tem 1, 2. Se a do colega tem o dobro, quer dizer que tem 2 vezes mais. 2 vezes 2 é igual a 1, 2, 3, 4, tá bom? Então, dobro significa 2 vezes. Eu quero o dobro de amigos. Sempre o dobro de alegria. 2 vezes o recreio, 2 festas todo dia. A gente adora ter o dobro de coisas boas, não é mesmo, turma? Então, vamos lá, vamos continuar. Número 1. Complete e tente entender o significado de dobro. Nesta caixa temos quantos sabonetes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coloquem aqui o número 6. Agora, temos 2 caixas, ou seja, temos o dobro de 6 sabonetes. Então, eu tenho 6 mais 6. Ou, quantas caixas tem? 2. Então, 2 vezes a quantidade de sabonete que tem dentro. 2 vezes 6. Vamos colocar isso aqui? Olha só, 6 mais 6, somem aí 6 mais 6, coloquem o resultado, ou contem aqui tudo junto que vocês vão chegar ao resultado, ou 2 vezes 6. Eu colocar uma conta 6 mais 6 é o mesmo que eu colocar 2 vezes 6, porque 2 vezes 6 quer dizer que o 6 vai aparecer 2 vezes. Conto então, 2 vezes 6, coloco o resultado, que o total, aliás, é 12. Então, completem aqui e aqui 12 sabonetes. Então, turma, o dobro de 6 é igual a 12. Completem aqui bonitinho, tá bom? O dobro de 6 é igual a 12. Número 2. Desenhe no segundo vaso o dobro de flores do primeiro e complete. Turma, quantas flores tem aqui? 1, 2, 3. Para eu ter o dobro no segundo vaso, eu tenho que ter quantas flores? 2 vezes esse tanto. Então, 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? Eu vou ter que somar 3 mais 3, que é 6. Então, quantas flores vai desenhar aqui, turma? Vai desenhar 6 flores, tá bem? Então, eu vou fazer só o caule aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão desenhar as 6
florzinhas aqui, que é o dobro do primeiro vaso, tá bom? Então, vamos completar. Como que vai ficar? Para a gente chegar a esse total, a gente fez o quê? 3 mais 3. Vamos colocar aqui. 3 mais 3 igual a 6, que foi o total aqui. Ou 2 vezes 3 também igual a 6. Quer dizer que o 3 apareceu 2 vezes. Sendo assim, o dobro de 3 é 6, tá bom? Sempre falamos em dobro 2 vezes. Tá legal, turma? Tranquilo, né? Vamos lá para a próxima página agora. 3. Observe o exemplo e complete. O dobro de 4 é 2 vezes 4. Se é 2 vezes, quer dizer que o 4 vai aparecer 2 vezes. Olha aqui, ó. 2 vezes, né? Vou somar ele 2 vezes. 4 mais 4 igual a 8. Vamos fazer a mesma coisa aqui. O dobro de 8 é 2 vezes 8, ou seja, 8 mais 8. O dobro de 10 é 2 vezes 10, ou seja, 10 mais 10. Aí tem que fazer a conta para pôr o resultado. O dobro de 42 é 2 vezes 42, ou seja, 42 mais 42. Vai ter que montar a continha nessa daqui para pôr o resultado. Vou colocar aqui para vocês. Dê um pause aí, turma. Façam dessa forma. Façam a adição e coloquem o resultado aqui. Essa continha aqui, como é um número grande, é mais fácil vocês montarem ela aqui do lado. Soma unidade com unidade, dezena com dezena. Vocês vão ter o resultado e colocar aqui, tá bom? Vamos continuar. Número 4. Roberto está mostrando os lápis dele. Márcia tem o dobro do número de lápis que Roberto tem. Então, complete. Roberto tem quantos lápis? E Márcia tem quantos? Então, primeira coisa, vamos descobrir quantos lápis tem o Roberto. Vamos lá? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, Roberto tem 13 lápis. Vai colocar o número 13 aqui. Se a Márcia tem o dobro, quer dizer que ela tem 2 vezes 13, né? Se ela tem 2 vezes 13, quer dizer que eu vou juntar o 13 2 vezes. Ou seja, vou fazer 13 mais 13. Vamos lá. Olha só, monto minha continha aqui do lado, 13 mais 13, porque ela tem o dobro, então é 2 vezes 13. Quer dizer que o 13 aparece 2 vezes, tá? Então, façam a continha, unidade mais unidade, dezena mais dezena. O resultado, coloca aqui, tá bom? Agora aqui, construa desafio, construa a sequência que tem 7 números, na qual o primeiro número é 1. Ótimo, já sei que aqui é o número 1, tranquilo. E a partir do segundo, cada número é o dobro do anterior. Então, para eu saber este daqui, eu tenho que fazer 2 vezes esse. Para eu saber esse, tenho que fazer 2 vezes esse, tá? Então, é essa sequência que nós vamos fazer, sempre 2 vezes o anterior, tá bom? Então, turma, ó, 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é 2, porque 1 mais 1, 2. Então, eu coloco o número 2 aqui, correto? Agora, para eu conseguir este resultado aqui, eu tenho que fazer 2 vezes o número anterior, que é o 2. 2 vezes o 2, 4. Para eu conseguir o próximo, tenho que fazer 2 vezes o anterior. 2 vezes 4, 8, porque 4 mais 4 é igual a 8. Depois, para eu ter o próximo resultado, 2 vezes o anterior, que é 8. 2 vezes 8,
Quanto que é, turma? 8 mais 8, 16. Vai colocar o número 16 aqui. Agora, 2 vezes 16. Vou montar a continha para ficar mais fácil, tá? Ou vocês podem resolver aí da melhor forma que vocês quiserem, tá? Então, para eu ter este resultado aqui, eu vou ter que somar o 16 mais 16, tá bom? Que é 32. Então, vamos fazer esse, ó. Se eu somar 16 mais 16, eu vou ter 32. Para eu ter o próximo resultado, eu tenho que pegar 2 vezes 32. Ou seja, 32 mais 32, que eu vou chegar ao número 64. Tá bom, turma? Isso aqui é mais complicadinho, mas dá para fazer. É esse esqueminha, sempre pegar, multiplicar o número anterior por 2, tá? Agora, vamos ler essa tirinha da turma da Mônica. Olha só. Tome para você. Nossa, que bondade dela, né? Olha só. Puxa, Magali, obrigado. O que posso fazer para agradecer você? Olha só o que ela fala aqui, turma. 2 sorvetes. O que ela fez? Ela deu um sorvete, porém, em troca, ela quis o quê? O dobro de 1, né? 2 vezes 1, ela deu 1 e pediu 2 em troca, ou seja, ela pediu o dobro. Nada gulosa essa Magali, né, galera? Muito bem, turma. Por hoje é só, tá bom? Façam com muito carinho, muita atenção, tá? Tentem guardar bem na memória essa ideia de dobro. Sempre dobro é 2 vezes, igual a Magali fez aqui, deu 1 e quis o dobro de volta, tá? Pratiquem a tabuada do 2. Façam no caderno a tabuada do 2. Copia ali da primeira página da apostila, né? Que a gente fez a tabuadinha do 2 hoje. Isso. Façam daquela forma, com adição, até vocês praticarem bastante. Falem ela várias vezes, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, até guardar na memória, porque quanto mais vocês souberem ela de cabeça, mais fácil fica a matemática daqui pra frente. Tá bom, turma? Bom, por hoje é só. Façam com muito carinho, muita atenção. Beijão enorme, turma, e até a próxima aula.